Anos atrás, quando eu tinha em torno de 11, 12 anos, quando eu cheguei e presenciei a demissão da minha mãe, porque meu pai tinha uma certa estabilidade e minha mãe era da empresa privada. Aquilo mexeu muito comigo, eu não queria passar por aquela situação onde uma pessoa se doava na empresa, era uma pessoa qualificada. Foi uma situação que o escritório precisou ser relocado para um outro estado, eu não pude ir por causa da família, mas foi uma situação de instabilidade. Aquilo ali me impactou de uma forma muito grande. E aí eu não conseguia ver algo além do meio do concurso público. A decisão foi desde o início, a partir desse momento que aconteceu na minha família essa situação. E aí quando eu entrei na faculdade de Direito, já foi direcionado. Eu sabia que eu não queria advogar, embora eu tenha advogado os 3 anos, antes de tomar posse do concurso, que eu queria exatamente concurso público. Além da questão da realização pessoal, porque eu acho que isso é essencial, que vai fazer você trabalhar com prazer, você se motivar, ainda mais no país que nós estamos vivendo, nas condições econômicas que estamos vivendo, a estabilidade financeira é algo também a se pensar. Então foi nesse momento que eu escolhi. Sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutor. Meu nome é Marlon, eu sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de alunos no país inteiro, nas carreiras policiais, fiscais, jurídicas, Enem, OAB, medicina. E a gente está aqui hoje com uma grande convidada, uma convidada mega especial, cliente antiga da Tutory e que tem crescido e se destacado cada vez mais por meio da mentoria dela, entregando muito valor, aprovando muitos alunos, porque ela faz um trabalho de verdade, um trabalho sério, um trabalho que merece o respeito, e é exatamente por esse motivo que ela saiu lá do estado dela para estar com a gente aqui em Brasília, gravando esse conteúdo inédito para o nosso canal, e também para participar do nosso Congresso Nacional de Mentores que vai acontecer agora nesse final de semana. Então seja muito bem-vinda, Natane Queiroz Mentoria, né? Caraca, obrigada. Eu tô muito feliz de estar batendo esse papo com você. Primeira vez que você veio, né? Você foi entrevistado pela IAS, não foi? Foi pela IAS. E hoje eu tive esse privilégio de estar aqui com você. E eu queria saber, começa contando pra gente um pouquinho da sua história. Onde é que entrou o concurso público na sua vida? Como é que foi sua jornada? Me conta aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, estar aqui nesse momento. É uma grande oportunidade para mim, até porque quando você abriu as portas, foi quando a Queiroz de fato cresceu. A Queiroz, então, era só um sonho, mas ele só foi concretizado através dessa grande empresa que é a Tutor e dessa grande plataforma que ajuda nós mentores a conseguir planejar, de fato, individualmente, né? Dando estratégia melhor para cada aluno. Então, é uma oportunidade muito grande estar aqui. Agradeço e um carinho especial que eu tenho por você e toda a sua equipe. Que legal, fico feliz. Em relação ao concurso, na verdade, a decisão de concurso público surgiu por uma dor, né? Anos atrás, quando eu tinha em torno de 11, 12 anos, quando eu cheguei e presenciei a demissão da minha mãe, porque meu pai tinha uma certa estabilidade, né, no setor, e minha mãe era da empresa privada. Aquilo mexeu muito comigo, eu não queria passar por aquela situação onde uma pessoa se doava na empresa, era uma pessoa qualificada. Foi uma situação que o escritório precisou ser relocado para um outro estado, eu não pude ir por causa da família, mas foi uma situação de instabilidade, né, que é o caso da nossa família, e aquilo ali me impactou de uma forma muito grande. E aí eu não conseguia ver algo além do meio do concurso público. A escolha, no início, chegou a ser juíza e depois realmente direcionou para a área policial, que é a qual sou hoje, sou policial civil da Bahia há 9 anos, né? E a decisão foi desde o início, a partir desse momento que aconteceu na minha família essa situação. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, já foi direcionado. Eu sabia que eu não queria advogar, embora eu tenha advogado os 3 anos, antes de tomar posse do concurso, que eu queria exatamente concurso público. Por causa disso, o concurso público nos dá a garantia de uma certa estabilidade financeira. A maior prova, né, que a gente pode ter percebido isso foi na época do Covid. O pessoal percebeu a necessidade que uma estabilidade financeira faz na vida. Muita gente ficou desempregada e o meu dinheiro caiu certinho. Então, realmente, além da questão da realização pessoal, porque eu acho que isso é essencial, que vai fazer você trabalhar com prazer, você se motivar, né? Você fornecer o melhor trabalho para o outro também, sua prestação de serviço, você tem que ficar no ambiente que você gosta, não é a questão só financeira, mas óbvio, ainda mais no país que nós estamos vivendo, nas condições econômicas que estamos vivendo, a estabilidade financeira é algo também a se pensar. Então foi nesse momento que eu escolhi. Ela, essa trajetória, igual a todo mundo, né? Começa perdida.
totalmente perdida. Eu lembro muito de minha mãe me dizendo, você não passa porque você é muito metódica. Eu tinha um famoso mito que eu tinha que assistir tudo, todas aquelas videoaulas extensas, ler livros muito aprofundados, porque eu não queria ser pega de surpresa na prova. E eu não vinha mapeando, analisando, não ter nenhum tipo de estratégia. Eu apenas me direcionava pensando, eu preciso adquirir todo esse conhecimento, mas não sabia como adquirir. Então eu escolhia, por exemplo, Keber-Masson para estudar direito penal para um concurso que não exigia esse grau de profundidade. E depois, com bastante perrengue, bastante dificuldade, bastante aprendizado, errando, investindo ali, comprando cursos, comprando tudo que eu podia, que aí eu fui percebendo com os meus erros que existia um caminho mais rápido a percorrer, com menos transtorno, com menos esforço e que é eficaz. E aí depois que comecei a aplicar, foi quando eu comecei a ter resultado, né? Eu já fui aprovada em mais de 4 concursos e a mentoria está cada vez mais crescendo, expandindo, né? E por quê? Resultados. Alunos entram, toda a mentoria que eu abro, a gente tem resultado. E quem diria, né? Quem olha uma mulher tão elegante como essa, policial. Você vê no restaurante, fala assim, é só uma empresária, sei lá, né? Policial, vai, mexe pra ver o que acontece, né? E como é que foi, assim, a sua trajetória depois que você entrou na polícia, assim, pra sua família, o impacto social que você gerou, né? Até pra sua mãe, que falou que você era muito metódica, você ali fardada, com a pistola na cintura, fazendo curso de formação. Conta pra gente como é que foi a alegria desse momento. Graças a Deus, eu nunca tive problemas, né? Que às vezes os pais, em relação à mulher, têm aquele cuidado, aquela cautela, e ele não deixa que a mulher decida muitas vezes o que fazer, principalmente em caminhos da área policial. Mas meu pai super me incentivou. Assim que eu decidi fazer o concurso, ele já me levou para fazer o curso de tiro. Antes sequer que eu precisasse passar pelo curso de formação, eu já tinha perdido o medo, o receio, né, com a arma. E aí, ao longo desse período, com todo o apoio do meu pai e da minha mãe, foi super tranquilo para mim, era policial. A única orientação que ele dizia era sempre, você é meio desligado, você vai aprender a ser polícia. Você vai mudar. E, de fato, eu mudei. E ele disse, e meu pai não é policial, tá? E ele disse, na hora que você entrar na polícia, minha filha, esqueça que você não vai querer mais sair. E exatamente hoje, dito e feito. Às vezes minha mãe fala, você não faz concurso na prova fiscal de minha mãe, porque eu sou extremamente realizada na polícia, policial que eu gosto de fato. E engraçado quando você mencionou, e esse jeito, essa postura, esses trajes ninguém diz. E é uma das coisas que eu ainda brinco hoje, falo muito com os meus alunos, né? Que eu passei por curso de formação, até os meus próprios professores falavam, você fala sorrindo, você vai abordar, né? Embora eu seja policial civil em operação, porque a parte mais ostensiva é da PM, mas eu sempre digo, cuidado, aqui se transforma. Então, assim, existe a Natane, mentora, estrategista, né? Meio terapêutica, coach ali, que também tem outras formações, empresária, professora, que também dou aula na minha mentoria. Mas existe a Natane policial, que se impõe, que na hora do vamos ver, como o povo diz, né? Não cola as placas, né? De fato, Conta uma história aí pra gente, assim, uma que ficou marcada na sua cabeça nessa quase mais de uma década, né? Que você tá na polícia. Sim. Conta pra gente, assim, uma coisa que nunca saiu da sua cabeça. Uma coisa uma ação, assim, que você falou, cara, isso aqui vai ficar pra todo sempre na minha vida, eu nunca vou esquecer desse dia. Eu acho que foi, dentre algumas situações, a mais inesperada, né? Eu fui fazer um apoio a uma colega, que era uma situação que, de fato, a gente talvez nem tivesse que ter tomado essa postura, mas eu não deixo a colega sozinha. A colega foi agir. E aí, era uma situação de ônibus, tinha que pedir para a pessoa descer naquele momento. Enfim, era próxima à minha unidade. E nós policiais civis, não se vestimos fardados. Normalmente, o uso da farda para questões de operações, né? Até porque o nosso objetivo é um trabalho mais investigativo, quanto mais velado, né, nós estivermos, melhor. E aí eu estava nessa roupa, né, simples, abordando uma outra situação no ônibus, sozinha, eu, mulher, ela também, porque o meu chefe estava fazendo outra situação, e 4 pessoas tentaram levar um veículo, eles chegaram dentro de um veículo, tentaram levar um veículo de uma mulher e não conseguiram. 2 continuaram no carro e 2 desceram para levar o veículo e não conseguiram. Desses 2 que tentaram levar e não conseguiram, foi que pressionados pela população, abordados, né? Porque a população chegou na hora e percebeu. E
correram atrás desses rapazes. E nesse momento, um desses rapazes veio em qual direção? Justamente a minha direção. Porque ele talvez não moldou ali que eu fosse policial, né? E nesse momento que a galera fala, pega, eu só virei, aí já puxei a arma, já arrastei, já disse as palavras belas que a gente, né, tem que falar no padrão. Encosta na parede, mão na cabeça por gentileza, abre devagar as suas pernas para que eu não possa te machucar. Aquela coisa toda que todo mundo já sabe. Fiz a abordagem e conduzi. Então, acho que de todas, porque todas as operações foram mais tranquilas, graças a Deus não tive nenhum tipo de confronto ainda na minha vida. Sempre foi muito bem sucedida todas as nossas operações, graças a Deus que eu participei. Essa foi a única que eu me vi mesmo numa situação mais ativa e que tive realmente que tomar uma postura, me manifestar, fazer a abordagem, fiz a condução, depois levei para a delegacia, fui ouvida, enfim. Que legal. Agora, às vezes uma mulher tá ouvindo isso e ela nunca se imagina numa posição dessa, né? Às vezes ela tá estudando, mas ela acha que ser policial é como ser aquelas cenas de filme, né? Troca de tiro. E muitas vezes não é isso, né? Não. Muitas vezes é um trabalho muito mais tranquilo, né? Onde você vai ter determinados momentos onde você vai ter que ter uma atuação, né? Mas a grande maioria dos casos você vai estar agindo de uma forma muito mais inteligente, trabalhando de uma forma muito mais inteligente, né? E fora que isso gera uma motivação na galera, né? De caraca, eu vou ter esses momentos, vai ter esses momentos também. E é por isso que tem o curso de formação que você se prepara, né, previamente ali para estar atuando nisso, né? Na verdade, a escolha para ser polícia tem que saber que vai ter sua vida em risco, que você vai precisar, às vezes, de fato, ir para a rua, estar em viatura, conduzir viatura, fazer alguma diligência. Mas existe tantas possibilidades dentro da Polícia Civil que necessariamente você não precisa estar na parte ostensiva, principalmente porque a Polícia Civil trabalha num serviço mais investigativo. Então, você tem um serviço de inteligência, você pode ficar na interceptação telefônica, você pode ficar fazendo relatório, quebra de sigilos, vários outros setores. E agora, com a lei nacional, que nós temos aí um prazo, acho que não recordo agora, todos os estados terão que unificar os cargos de investigador e escrivão, vai abrir mais ainda a possibilidade de caso a pessoa entre, não se identifique com um trabalho mais de rua, como a gente fala, possa ficar no serviço interno, fazendo um trabalho cartorário, né? Então, existem várias possibilidades. Eu sempre digo, primeiro, gente, entra, tá? Quebra esse gelo. Primeiro passa, né? Primeiro faz minha mentoria, a verdade é essa. Primeiro faz minha mentoria, adquire conhecimento, estratégia, método. Passa, descobre ali, quebra esse tabu que às vezes você pode estar sentindo algum tipo de medo, sabe? E descobre que existe um mundo dentro da Polícia Civil, você pode amar. E se não gostar, você pode pedir exoneração, estudar para outro concurso, fazer uma troca de carreira, não tem problema. Mas não crie medo. Existe uma série de possibilidades na Polícia Civil e nós estamos com um déficit enorme e precisando de tanto homens quanto mulheres capacitados que queiram realmente fazer diferença na população e agir de fato como grandes, verdadeiros policiais civis, tá? Então fica o convite. Vamos fazer Polícia Civil, galera. Exatamente, é um concurso muito top, né? Aqui em Brasília, pelo menos assim, né? Não sei na Bahia, mas assim, aqui em Brasília é sensacional, assim, o trabalho de polícia, da Polícia Civil especialmente, por conta da autoridade que eles têm aqui, né? Diante do Estado, diante da população, é uma polícia muito respeitada, né? Agora me conta, onde entrou a mentoria, onde entrou essa vontade de ajudar outras pessoas, onde que a Tutory entrou no seu negócio, como é que foi essa jornada? Conta pra gente. Pronto. Eu pensei em mentoria, eu estava nessa época, inclusive estava trabalhando em Ilhéus, época do Covid, e ajudar, mas não tinha implementado. Cheguei a criar grupo de estudo, utilizava PDF, né? Utilizava e-mails para poder enviar lá as metas para os alunos cumprirem, mas eu não tinha como fazer um planejamento a longo prazo. Nesse momento eu percebi que existia uma limitação enorme para mim. Porque você construir algo para uma pessoa manualmente falando, durante uma semana, 2 semanas, vamos colocar aí até um mês, é possível. Mais que isso, você se complica. São muitas matérias, precisa ter estratégia para você poder estudar aquela quantidade toda. E principalmente um planejamento a seguir que a pessoa consiga ter flexibilidade, que você consiga adaptar a qualquer pessoa. Então eu tinha um planejamento de fato engessado, onde todos seguiam o mesmo planejamento, só que era bastante limitado. Eu ia adaptando conforme o grupo ia indo.
Só que isso me limitava a ficar com um grupo só. Como é que depois que eu quisesse criar uma mentoria para um outro concurso, como é que eu ia administrar o mesmo planejamento? Teria que criar novos, sozinha, manualmente, não ia dar conta. Foi um bloqueio tão grande que me fez parar. Eu cheguei a parar a mentoria naquele período, me redirecionei. Olha isso. Eu cheguei a parar Parou minha de fazer a mentoria. Por causa do processo que ela fazia. A falta de ter um planejamento, né, sozinha, manualmente, impossível, eu parei. E aí eu me direcionei para a área terapêutica, minhas outras formações, que eu sou coach, formada por um dos maiores institutos de coach do país, o IBC Coach, de José Roberto Marques. Isso. Sou hipnoterapeuta formada pela Universidade Brasileira de Hipnose e consteladora familiar com programação neurolinguística. Então eu passei por aquele período ali, focado mais na área terapêutica, cuidando de mulheres e policiais também, que estavam aquela questão emocional. E através da Tutory, né, de um anúncio, né, e também de uma outra mentora que já utilizava o trabalho da Tutory, né, Bianca Benevides. Bia, obrigada, Bia. Ela só não veio por causa da filhinha dela, que tá filhinha que nasceu. Pequenininha. Foi. Ela tava doida pra vir. Foi. Que legal. E aí, eu achei muito legal da postura de Bia, que quando eu falei, Bia, qual é a plataforma que você está utilizando? Que ela tinha postado algumas vezes, né? Ela falou, Nath, é a Tutor, eu te indico. Pegou, me deu o seu contato. E aí eu disse, Bia, muito obrigada, porque meu maior problema era exatamente não ter uma plataforma que eu pudesse personalizar, que eu pudesse criar um método para ser feito a longo prazo, né? Então isso, ou seja, eu sempre fui professora, dei aula de cursinhos em concurso, sempre gostei de ajudar, sempre estava ali naquela... Ainda assim, quando eu parei a mentoria, alunos vinham até mim e eu fiquei triste por ter parado. Então, quando eu vi que Bia trabalhava com essa plataforma, com a Tutor, meu Deus, foi tipo, acabaram os meus problemas. Aí eu entrei em contato com você, foi super solícito. Sempre a gente conversou, você falou, Nath, eu disse, Marlon, é meu propósito de vida a mentoria. Isso aqui você vai ver, isso aqui eu vou levar muita gente, vou aprovar muita gente, muito obrigada, muito obrigada. E dali, só crescimento, graças a Deus. Legal, e eu tô acompanhando de perto o seu crescimento, e eu fico tão feliz quando você mostra os alunos aprovados, quando você mostra a evolução dos alunos, né? E eu vejo que você pega na mão mesmo do aluno, né? Assim, cara, vai lá, manda mensagem, manda relatório. Eu ligo se precisar. Liga. Isso é um grande diferença. Papo, porque eu acho assim, a mentoria, o diferencial da mentoria justamente de um curso é ter esse acompanhamento com o aluno. Você sempre ensinou isso pra gente, que a gente tivesse realmente um acompanhamento e um plano personalizado. Porque se for para seguir um planejamento padrão, não tem por que você fazer mentoria, né? Então eu tenho muito cuidado para entender. Eu estava antes de vir para cá, que eu peguei o avião muito cedo, até achei estranho que minha aluna me respondeu, ela falou, não, eu tive uma perda familiar e acordei e comecei a estudar. Nath, aquilo que você conversou comigo ontem, para eu fazer, porque ela não estava conseguindo engatar, estava com dificuldade, eu disse a ela, porque quando as pessoas entram na minha mentoria hoje, como eu tenho conhecimento, eu posso ensinar a respeito disso, elas passam por um módulo específico chamado Mentalidade de Aprovado. Nesse módulo, eu trabalho a mente do aluno. O aluno descobre inicialmente o seu perfil comportamental, se ele é lobo, se ele é gato, se ele é águia, se ele é tubarão. Basicamente quer dizer se ele é um perfil mais executor, se ele é um perfil mais planejador, se ele é mais comunicativo. E identificando o seu perfil comportamental, ele consegue ver seus pontos positivos e negativos nos estudos. Por exemplo, essa aluna com perfil comunicador, um perfil gato, ela precisa estar em contato com outras pessoas, precisa se comunicar, precisa interagir com o grupo. Então, eu tenho um mecanismo que eu trabalho sempre automotivação dentro dos alunos, e eu falei, você não quis participar do grupo tal? Ah, não, porque eu achei que eu pudesse prejudicar o grupo. Eu fiz, não. O seu perfil é comunicador. Você tem necessidade de estar conversando com a pessoa a respeito das suas dificuldades, ou alinhar isso aos seus estudos, marcando, vamos estudar tal horário, eu e você aqui, a gente vai fazer essa meta hoje. E ela me ouvindo ontem, mandou mensagem de madrugada para mim agradecendo, porque ela já tinha feito, eu acho que foram 30 questões, ela percebeu que acertou 27, que ela foi muito bem, inclusive melhor do que o colega que ela chamou para estudar junto com ela, que fazia curso apenas. Então, o aluno comigo, ele tem esse módulo específico, onde ele vai descobrir não só o seu perfil, mas também quebrar crenças limitantes, as 3 principais crenças, como falta de identidade, falta de merecimento. Se você não merece, se você não acha que você merece ser aprovado, você não consegue progredir. Você consegue alinhar ali o poder do hábito comigo, porque eu trabalho a sua mente inconsciente. Sabe aquela sensação de que você está estudando e não está retendo?
porque sua mente está se auto-sabotando, entrando no processo de procrastinação. Eu percebia que muitos dos meus alunos faziam isso quando entravam na minha mentoria. E mesmo que eu marcasse aulas online, que eu dissesse, pessoal, hoje eu vou dar uma sessão de coach gratuita para vocês, uma sessão de hipnose, nem todo mundo comparecia. Pensando nessa deficiência, hoje é obrigado os alunos passarem por esse treinamento, que é rápido, prático e simples, onde eles primeiro reprogramam a mente, eu alinho a mente deles inconsciente com a mente consciente, que é o desejo de ser aprovado, para que justamente eles não passem um processo de procrastinação e autossabotagem. E isso é como se fosse assim, Marlon. Quando você quer malhar e quer emagrecer, a pessoa diz o que para você? Primeiro é o quê? 70% a alimentação e o 30% é a sua dedicação. A mente humana é a mesma coisa. 70% é a mente e 30% de fato é o esforço e a estratégia. Tudo começa por aqui. Se você não acredita que vai passar, você vai entrar num processo de autossabotagem natural. E aí eu perco o aluno. Entende? Então todo mundo começa com afã, começa querendo passar, investe em mentoria, ou investe em curso, seja como foi, não progride e às vezes culpa a mentoria e não é. Está no processo inconsciente, numa crença limitante. Então eu trabalho isso com o aluno, além de explicar obviamente minha estratégia, ele recebe todo um treinamento comigo, mas todos começam primeiro com esse modo. Eu sempre ajusto, quando o aluno vem eu digo, tem feito isso, minha técnica que eu falei lá para vocês, tem que aplicar, porque não adianta transmitir e você não aplicar o conhecimento. Entendeu? Caraca, que trabalho, viu? Eu amo. Muito orgulho, viu, Natânia, do trabalho que você desenvolve com os seus alunos. Isso reflete nos resultados que você já tem, né? E isso é só o começo. Eu tenho certeza que você vai alcançar lugares assim que você nem imaginou chegar. Amém, justamente por conta da sua entrega. A gente vê um brilho no olhar, né, do quanto que você se dedica no seu trabalho, o quanto que você gosta, o quanto que você ama aquilo que você faz e aquilo que você entrega para o seu aluno. Né? Chega a ser inadmissível alguém falar que o seu trabalho não é um trabalho sério, né? Como já fala, enfim, porém tocar nesse assunto porque é um assunto delicado, mas eu sou completamente apaixonado por esse universo das mentorias e eu sei o valor que você entrega para o seu aluno. Eu sei o quanto que você se dedica para entregar o valor e trazer o mais rápido possível a aprovação para o seu aluno, para que a vida dele seja transformada igual a nossa foi. E é por isso que eu me manifesto nas redes sociais. É por isso que eu me posiciono. Eu não admito que uma pessoa fale nas redes sociais sobre os mentores. Assim como qualquer função, assim como qualquer profissão, você vai ter pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que têm capacidades e pessoas que não têm. Eu acho que a gente tem que orientar as pessoas para se proteger dessas pessoas ruins, mas não agredir todos os mentores como se todos os mentores fossem, como foi o termo, picaretas. Isso chega a ser ofensivo, isso chega a ser antiético, porque a gente está todo mundo aqui para se ajudar. Quando a gente cria algo, acredito que todo mundo cria pensando sempre em ajudar o outro. Então essa postura, ela é uma postura infeliz, é lamentável ver isso numa educação, sabe? Por quê? Porque quando você se posiciona dessa forma, você está impedindo que aquela pessoa, que embora seu curso seja bom ou não seja, ela não progrida, porque talvez aquela pessoa estivesse sim precisando de um bom mentor. Um mentor que levasse ela à aprovação. Então, um discurso desse, uma narrativa dessa, cria um bloqueio nesses alunos que exatamente que precisam de mentoria. Porque não adianta você ter um curso online, nós temos grandes cursos hoje como GRAM, como estratégia, e você não ter como ter estratégia de aprender aquilo, método. Muitos chegam para mim, Marlon, falando, eu tenho tal curso, curso de simulado, e não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. E esses grandes cursos não tem como oferecer o suporte. São muitas pessoas. Como é que essa pessoa vai conversar com você diretamente, tirar suas dúvidas, lhe dar a estratégia, lhe dar um direcionamento, tá lhe dando suporte para você, te acompanhar de fato? Não tem como. Então, o que é que acontece? Meio que parece algo, uma agressividade, como se fosse assim, quando me sinto ameaçado por algo, eu estou fazendo essa retaliação. E que não deveria sentir desse jeito. Nós estamos aqui para todos se ajudar, né? A gente tem que apoiar, tem mercado para todo mundo, entende? Então, quando você vê um discurso dessa forma, onde você generaliza, onde você cria uma narrativa desconstrutiva, de um ataque direto aos mentores, você ofende pessoas como eu e outros grandes mentores que trabalham com propósito, que trabalham com dedicação.
Eu vou com meus alunos até 11h30 da noite, até o último tirar a dúvida que precisa. Eu, com certeza, é bom entender que mentoria não é curso online, pessoal. Mentoria é você dar o caminho, você dar a estratégia, você dar o suporte para o aluno chegar lá na aprovação mais rápido e com menos esforço, porque isso é estratégia. Mais rápido é você enfiar o aluno ali no curso e toma ele videoaula, isso não é ser mais rápido. Tem que ter estratégia, porque estratégia é algo mais rápido e menos esforço. Como é que é com menos esforço? Eu quero dizer não se dedicar? Não. Eu quero dizer que existe um método capaz de dar o caminho mais rápido para você não perder tempo, para você não investir seu dinheiro errado, para você saber como é que você assiste uma videoaula, para você saber como você faz um resumo, como você lê de fato um PDF para otimizar o seu tempo. Porque eu acredito que todos os concurseiros são pessoas que estão trabalhando, querendo mudar de vida e só tem 3 horas pelo menos por dia para estudar. Então precisa de estratégia. Agora imagine você querer comparar uma mentoria com curso online, uma grande empresa que oferece PDFs, materiais, videoaulas. Mentoria não é isso. Mentor não é isso. Mentor é estrategista. A função do mentor é pegar aquela banca, como é que eu posso dizer o termo? Destrinchar para você e dizer, olha, é isso aqui que pode cair aqui na sua prova, vai e arrase. Você está tendo dificuldade de fazer esse estudo, eu vou adaptar. Então, talvez esse planejamento de ciclo não seja bom para você. Vou fazer 3 vezes por semana e ajustar de acordo com a sua necessidade. E isso, curso online nenhum vai oferecer. Então, eu acho que as coisas se complementam. Elas não precisam brigar entre si, elas se complementam. Sabe, gente? Um mentor com um grande curso, o resultado é excelente para o aluno, para o concurseiro. Então, desmistifique isso, não permita que isso entre na sua cabeça, essa narrativa, e você perca a chance de passar no seu concurso, porque você ouviu A ou B e não se predispôs a investir nisso, você. É bom ter cuidado? É. Você vai fazer um pagamento, faça para uma conta CNPJ, faça para diretamente uma plataforma. Saiba que você tem direito do consumidor, 7 dias de garantia para tudo que você compra na internet. Você pode pedir um reembolso integral. Então, não se adaptou à plataforma ou à mentoria, não se adaptou aos estudos ou ao planejamento que o mentor fez com a plataforma. Eu não gostei, eu peço meu reembolso e saio. Simples assim. Entende? Então, tenham esse conhecimento para evitar que vocês, de fato, peguem mentores ruins. Mas não deixem de você podendo fazer esse investimento, investir. Sendo que na minha mentoria ainda dou 30 dias de garantia. Eu confio tanto no meu trabalho que eu não tenho desistência. Isso é um diferencial. Entra, entende que aqui tem estratégia, que aqui não é apenas um ciclo de revisão de matérias, que ele consegue ver que isso aqui realmente vai dar resultado, que eu dou 30 dias para que ele conheça meu trabalho e entenda como é importante e que ele vai ter sucesso e resultado. Isso é um grande diferencial nas mentorias. E você que está acompanhando o nosso conteúdo, não deixe de compartilhar esse nosso canal no YouTube para o máximo de pessoas. Esse conteúdo aqui é um conteúdo riquíssimo para você que está estudando para concurso, para você que é professor, mentor. Então manda naquele grupo de amigos que você tem, naquele grupo da família, naquele grupo de alunos que você conhece, que está estudando e que sabe que se assistir esse conteúdo, a vida dele vai ser transformada. Porque hoje a gente tem aqui uma pessoa que começou do zero lá atrás, que não tinha expectativa, que não sabia como começar e que hoje não só é uma grande referência na sua área, como transforma a vida de milhares de pessoas, né? E eu estou muito feliz de estar tendo esse bate-papo. Então compartilha, curta esse conteúdo para que o YouTube entenda isso e entregue para mais pessoas. Deixa o comentário aqui embaixo e não deixe de seguir o perfil da Kairos Mentoria, que é o perfil da Natane. E agora para a gente finalizar, nosso bate-papo, eu queria que você tivesse a oportunidade de, no mundo imaginário, a sua mensagem vai chegar em todos os noticiários, todo mundo vai te ouvir. Qual seria a dica que você daria para o aluno que está começando do zero hoje, que não sabe nem para onde ir, qual curso fazer, qual mentoria, qual seria o concurso que ele passaria, que ele não sabe nada sobre remuneração, não sabe nada. Qual a dica que você daria para esse cara que está começando do zero hoje? Difícil, uma pergunta difícil. Existe um mundo de possibilidades. Aí você mexe com um pouco o meu lado mentor, meu lado de terapêutico, né? Pra saber. Então, eu vou tentar... Não vai hipnotizar o aluno, hein? Você vai hipnotizar o Tauander no nosso podcast, que ele acabou de casar, ele tá todo empolgado. Eu falo aqui, é direto pra você? Pode falar pra mim. Gente, é o seguinte... Eu vou falar de acordo com a minha personalidade, tanto como a área terapêutica, como a área de mentoria, tá? Primeiro, alinhe com o que você se vê realmente trabalhando. Chegam pessoas às vezes até mim falando, Nath, eu quero PM, eu quero civil. A pergunta que eu faço, primeiro, você vai se identificar
Com qual delas mais? Porque para o nosso cérebro é importante fazer sentido para que ele possa continuar com algo a longo prazo. Você pode decidir por questões financeiras, por oba-oba, mas se você não tiver colocado na sua mente consciente que dali faz sentido para você, você vai parar no meio do caminho. Então, primeiro, de fato, escolha aquilo que você consegue ver a longo prazo, você se vê fazendo, você se vê indo motivado, que você se identifica. Ponto. Isso é o inicial. Depois você vai analisar dentro desse caminho, por exemplo, eu escolho a área policial, né? A área policial. Qual é dessas que eu mais me identifico? Por exemplo, a civil. Da civil, como é que eu começo a me preparar? E nós vamos ter grandes oportunidades agora, acho que mais de 5 concursos que vão ter, talvez 2 ainda esse ano, que é o PC-PAUI, PC Espírito Santo, PC Bahia, galera da PC Bahia, né, que eu sou da Bahia, vai ter agora também, provavelmente ano que vem, muitos concursos da área da Polícia Civil, mas como é que eu começo? Pergunta é, com ou sem mentoria? Se você puder investir, não tem como eu não falar para você para investir numa boa mentoria, para lhe dar realmente o caminho das pedras. Mas vamos supor, Nath, eu não sei investir, me ajuda, qual é a dica que você me dá? Primeiro, pelo amor de Deus, não assista videoaulas. Ah, Nath, mas eu nunca vi, eu nunca tive contato com aquela disciplina. Se não tem tempo, se é um reta final, não vá primeiro pelas videoaulas. Lembra que eu disse que tudo começa por aqui? Se você reprograma sua mente para acreditar que você é capaz de passar estudando apenas com um PDF bom vai te ensinar e vai ser suficiente. O que faz a retenção do conteúdo são as revisões espaçadas de forma estratégica. Você já deve ter ido para um curso presencial, um curso online, aprendido muito bem naquele momento o conteúdo, mas logo depois esqueceu. Então não é em si a videoaula essencial. Não que significa que você não possa assistir, certo? Se você for realmente dizer, não, Nath, mas eu ainda assim quero assistir, tenho tempo livre, não estou em um reta final e quero agregar isso aos meus estudos, acelere um pouco o vídeo. Por quê? Porque nosso cérebro consegue focar mais. Incrível, né? Tem gente que fala assim, não, acelere, que ele afoca, mulher, pode acelerar. Pelo fato de acelerar, o que é que ele vai fazer? Ela precisa prestar mais atenção. Então, ele vai focar mais para que você consiga aprender. Não vai acelerar para você se perder. Eu fui fazer uma revisão dias com meus alunos e eu acelerando. Ele, calma, Nath, você é muito acelerada, né? Que eu boto lá no 2.0. Mas então, onde é que eu dou? Primeiro, se você estiver sozinho, escolha o concurso que melhor você se identifica. Segundo, de fato, invista numa mentoria, porque você não vai perder tempo e não vai estudar errado. E vamos supor que você não tenha realmente condições de investir em mentoria. Não procure materiais extensos, com videoaulas extensas, com PDFs enormes. Sim, um resumo bem feito, objetivo, que às vezes você pega na internet, uma apostila é suficiente. Você pode pegar essa apostila e fazer as suas questões. E à medida que você for realizando questões, o que você vem aprendendo delas, você acrescenta nesse material. Então, embora aquele material possa não parecer não ser suficiente, quem vai fazer o melhor material é você, amor. Não importa o curso que você tenha, é a medida dos seus estudos, ao longo dos seus estudos, com o que você vem aprendendo, que você acrescenta. E aí você vai tendo o seu melhor material, vai fazendo suas revisões. Infelizmente, não tem como eu te dizer mais, porque eu sei que não tem como você fazer suas revisões manualmente, porque foi como eu comecei aqui a falar desde o início. Foi a minha grande dificuldade, por isso a Tutor me salvou. Mas não perca tempo com videoaulas extensas, não perca tempo lendo PDFs enormes, seja objetivo, procure algo enxuto, direcionado, leitura de lei seca, ainda assim é maior 60% das provas, é leitura de lei seca, o que cai realmente é o que está na letra da lei, e questões. E lembre-se, não adianta passar das questões, se analisar cada alternativa para saber por que você errou ou por que você não sabe, e com ela você lembrar de acrescentar o seu material, senão vai ser um conhecimento, um estudo apenas passivo e não ativo. Você depois não vai lembrar disso futuramente, tá bom? É o que eu posso ajudar você, mas numa aula, eu fico pensando, se eu tivesse ouvido isso em 2010, quando eu comecei a estudar para concurso, como que seria a minha vida? Como teria sido mais rápido? Como teria sido mais... Você tem ideia? Eu até falei pra Marcela aqui mais cedo. Eu passei 3 meses dando uma matéria. Sem fazer revisão, sem fazer exercício. Chegou o dia da prova. Fui fazer a prova. A matéria que eu estudei, eu errei tudo. Você vê o tanto que isso aqui é valioso. Que o método, a estratégia faz diferença. A estratégia faz a diferença. Exato. Né? Tô muito feliz pelo nosso bate-papo. Se você te pudesse dar uma dica, igual você falou, que começou lá no manual, lá no jeito ali arcaico de fazer mentoria, né? O que você faria e o que você falaria para Natane quando começou
A gente tem vários mentores que acabaram de passar no concurso, que não sabem por onde ir, como começar, né? E a gente está querendo que esse mercado cresça cada vez mais, porque quanto mais mentorias, são mais pessoas sendo transformadas. E eu sou apaixonado por esse universo. E eu queria que você desse uma dica para esses mentores que estão começando agora. O que você falaria para a Natane lá de 2019, 2020, quando começou a trabalhar com mentorias daquele formato manual? Pronto. Você que já passou por uma jornada, tem outras aprovações, ou o seu método, você acredita realmente que ele pode ajudar outras pessoas? Realmente invista na Tutory. Eu até cheguei aqui conversando com outros mentores novos que estão surgindo, eu falei, vocês estão tendo a grande oportunidade de conhecer uma nova Tutory, porque além de a Tutory oferecer hoje um planejamento, uma excelente plataforma, gente, é a melhor investimento que você pode fazer hoje, você quer ser mentor, é investir na Tutory. Porque você vai ter uma plataforma que ela é adaptável. Você consegue estruturar ela como você quiser, que oferece para o mentor análise de desempenho individual de cada aluno. Você consegue identificar quais são os pontos negativos e os pontos positivos de cada aluno. Quantas horas o aluno estudou, quais são as matérias que ele está com maior dificuldade, quantas questões ele fez dessas, quantas ele acertou, quantas vezes ele entrou na plataforma, por que ele está atrasado. É uma série de benefícios para um mentor. E eu estava brincando aqui, falando com os meninos que chegaram recentemente, eu disse, olha, quando eu encontrei a Tutory oferecia planejamento, né, a plataforma, mas a gente não tinha muitas vezes outro tipo de conhecimento. E hoje, Marlon, tem uma estrutura incrível para você que é mentor. Além do planejamento, a gente tem esse grande congresso que vai ser agora amanhã, né? E que a gente aprende muito. Inclusive, a melhorar nosso atendimento, a melhorar nossa capacidade como mentor, melhorar como também divulgar nosso trabalho, tudo. Você tem todo um suporte dentro da Tutory. Então, você não vai ficar apenas com o planejamento, você vai ter o suporte para poder mexer na plataforma, para que você possa depois orientar seus alunos. Hoje tem um grande... suporte 24 horas, 7. Que é de segunda a segunda. Segunda a segunda, sem parar. Eu tenho uma equipe dedicada. Dedicada. Isso tá bom mesmo. Só para atender os mentores, porque a gente sabe que a jornada deles é difícil. No início é até aprender a mexer, depois que ele descobre, a gente fica super tranquilo. Não se preocupem, tá? Então eu diria pra você de coração mesmo, não tô ganhando nada por isso. Verdade. Eu sei porque eu passei por um perrengue mesmo no início por não ter essa plataforma. Então eu digo pra você hoje, tenha, porque além dessa plataforma que é a melhor, que vai te ajudar muito, você tem todo um suporte aqui da Tutory, todo um acompanhamento que vai te ajudar, inclusive, a crescer e ajudar os futuros concurseiros que precisam dessa aprovação, assim como eu e você adquiriu hoje, tá bom? Então faça que vai valer a pena, você não vai se arrepender. Show de bola, que bate-papo legal, viu, Natane? Muito obrigado pelo seu tempo, ter saído lá da Bahia para estar aqui com a gente, aqui em Brasília, para aprender. É por isso que você cresce cada vez mais e eu tenho certeza que vai crescer ainda mais, porque por ter um coração ensinável e por estar disposta a pagar um preço, mesmo já tendo a sua estabilidade, mesmo já tendo o conforto que o seu cargo te proporciona, faz o que ama. Você poderia estar descansando em casa agora, poderia estar com seus filhos, com a sua família, está aqui trabalhando e vai trabalhar duro ainda mais, amanhã aula o dia inteiro, né? E eu tenho certeza que é isso que vai fazer com que você venha aqui na Tutory em Dia, buscar a sua placa de 1.000 alunos, de 10.000 alunos, de 100 alunos, já tá com a de 100 alunos, já tá com a de 100 E essa 100 alunos começou em março, a mentoria específica da Civil, abdiquei de todas para me especializar na Civil. A Caróis significa o tempo de Deus. A Caróis foi um nome dado, embora você possa ver Caróis em outras áreas empresariais, foi dado um momento de coach, quando eu estava assim, eu me dá o nome da minha mentoria, e ali eu entendi, Caróis significa o tempo de Deus, é chegada a sua hora, é o Caróis de Deus. Então é chegada a hora dos meus alunos, ou quem chegar até mim, eu sempre digo, se chegou até mim é porque era seu momento. E essa foto aqui eu vou pegar ela amanhã. Vai mesmo. Depois já acessa, que já tirei foto com ela, que já tá no meu Mural dos Sonhos. Vai ser de 500. Vai ser essa daqui, viu? Vai ser essa daqui, de 500 breve. Show de bola, eu fico muito feliz de estar gerando esse desejo em vocês de crescer, de buscar cada vez mais conhecimento, né, e habilidades para alcançar o próximo nível. Eu tô muito feliz. E eu falo sempre assim, cara, se o Otávio, o Rumo, o Nelson conseguiu chegar nessa aqui, qualquer pessoa consegue, né? São pessoas normais como eu e você. Se não tem nada de diferente, é só o trabalho duro e o tempo mesmo, né? Exato. Então, eu tô muito feliz pelo nosso bate-papo, né? Agora eu vou te liberar para você fazer muito network ali com a galera. Vai ser muito legal. Estamos aproveitando desse momento aqui em Brasília para estar gravando com todos os professores e mentores que vieram do Brasil inteiro para estar aqui com a gente em Brasília no nosso Congresso Nacional de Mentores. E é isso.
Obrigado para você que ficou com a gente até o final e, como eu disse, não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece. Curta o nosso conteúdo, deixa o comentário e se inscreva no nosso canal para você receber o conteúdo imediatamente após a publicação, que toda semana tem novos convidados, grandes referências do país como no nosso canal. Então, muito obrigado e até o nosso próximo conteúdo. Um beijão.